Fala programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre gerenciamento de estado em JavaScript. É isso mesmo, antes de você partir para o React, o gerenciamento de estado tem que estar aí na sua veia. Para você, como desenvolvedor front-end, tem que dominar totalmente esse assunto aqui, tá? Então, para você que ainda não sabe o que é o gerenciamento de estado, aqui eu vou trazer o conceito básico do que é o gerenciamento de estado e também vou trazer uma parte prática, tanto em JavaScript quanto em React, tá? E você que já sabe, por favor, não sai daí, fica até o final, porque eu tenho certeza que em algum momento aqui desse vídeo você vai aprender alguma coisa nova sobre gerenciamento de estado. Vamos lá. Bom, então aqui eu falo o seguinte: antes do React, domine, tá, esse gerenciamento de estado no JavaScript. E não é só gerenciamento de estado não, você precisa dominar outras coisas, mas o foco aqui é somente o gerenciamento de estado, ok? Então vamos lá, para iniciar, o que é, tá? O que é esse cara? O que é o gerenciamento de estado? Aqui eu trouxe alguns conceitos. Então, o estado, né, refere-se aos dados ou propriedades que devem ser rastreados à medida que o usuário interage com a aplicação. Olha só, quando ele fala em dados, a gente pode estar falando aqui de variáveis ou propriedades. No caso de propriedades, eu posso já também estrutura de dados, como por exemplo, objeto, arrays. Então, se essas propriedades, se essas variáveis, por algum motivo estão controlando a interface da sua aplicação, ela precisa ser rastreada para que quando o usuário interaja em algum momento com a sua aplicação, então a sua aplicação vai ter um comportamento. Vamos colocar aqui um exemplo, um menu, tá? Um menu, vamos dizer que ele está escondido, o comportamento dele é esconder e aparecer. O estado inicial, por exemplo, de uma variável que pode estar controlando esse menu é falso. E quando ele se torna true, o menu aparece. Nós vamos ver isso com mais detalhes, mas vamos continuar aqui. Então, olha só, e aqui ele dá o veredito. Propriedades que devem ser rastreadas à medida que o usuário interage com a sua aplicação, tá? Então é isso, quando o usuário interage com a sua aplicação, de alguma forma a sua aplicação vai ter uma mudança de estado, tá? E esse precisa ser rastreado. Então o gerenciamento de estado é a prática de quê? De controlar essas mudanças. Esse é o gerenciamento de estado. É a prática de controlar essas mudanças de estado de forma previsível. Então você tem que programar, você tem que saber se aquela variável mudar o valor, mudar o estado dela, eu sei que a minha aplicação vai ter que se comportar dessa maneira, tá? É essa forma previsível que ele está falando. Então, de forma previsível em sua aplicação. E por quê? Por que que isso é importante? Porque o gerenciamento de estado é importante. Eu posso programar hoje em dia, nas ferramentas que a gente tem, no todo o conceito como ela faz aplicações web. Por que que isso é importante? Tá? Então, quando você começa a trabalhar com aplicações mais complexas, especialmente SPAs, né, essas que são construídas aí com React, com Vue, com Angular, o gerenciamento de estado se torna crucial, porque essas ferramentas muitas vezes já vem ali embutida nelas esses recursos de gerenciamento de estado, tá? Muitas vezes quando você declara uma variável, a própria ferramenta já coloca ali um estado inicial para ela. Então isso porque você precisa de uma maneira consistente e eficaz de atualizar a interface do usuário. Então, cada vez que sua aplicação, isso que a gente falou ainda agora há pouco, né? Cada vez que sua aplicação
ela tem que se comportar de uma maneira consistente se você, por exemplo, altera o valor de alguma variável. Então é isso que ele fala, altera o estado de alguma propriedade ou de algum dado. Tá? Isso porque você precisa de uma maneira consistente e eficaz de atualizar a interface do usuário. Tá? E essa maneira eficaz e consistente é usando o gerenciamento de estado. Tá? E tudo isso em resposta aqui às interações do usuário e a mudanças nos dados, de forma que a experiência do usuário permaneça sempre fluida e responsiva. Tá? Você não pode quebrar esse fluxo. Então, esse seu gerenciamento de estado tem que ser fluido para o usuário. Ele não tem que perceber que houve alguma coisa, não. Então, você tem que ter um gerenciamento eficaz. Alterou o estado de alguma variável, então a sua aplicação vai refletir aquela mudança. Ok? Mais abaixo, gerenciamento de estado em JavaScript puro. Então aqui eu já trouxe um exemplo básico em JavaScript, tá? E o mesmo exemplo que eu trouxe em React também. Mas veja só, isso é um exemplo básico apenas para demonstrar tudo isso, o que nós estamos conversando aqui. E olha só, o que nós vamos trabalhar aqui para o JavaScript puro. Para esse gerenciamento de estados, aqui nós temos variáveis e estrutura de dados. Variáveis e estrutura de dados são coisas básicas. Variáveis, posso criar uma variável qualquer, e uma estrutura de dado é objeto, array, tá? Manipulação do DOM. Você vai precisar manipular o DOM para gerenciamento de estado em JavaScript, e Event Listening, tá? Que são os ouvintes de evento. Esses três itens são primordial para o gerenciamento de estado em JavaScript puro, ok? Então vamos lá. Primeiro, em JavaScript puro, aqui eu tenho códigos HTML, código CSS e código JavaScript, tudo no mesmo arquivo para demonstração. Olha só, aqui eu tenho um botão. Esse botão ele vai abrir um menu lateral que está escondido. Posso dizer aqui que é um sidebar. Então esse botão é responsável somente por controlar, abrir e fechar. Abrir e fechar. O usuário clicou, abriu. Se o usuário clicou de novo naquele botão e tem que fechar. Tá? Beleza. Então aqui eu criei um listening. Ó, aqui a gente já tá vendo a criação. Eita. Que a gente já começa a ver a criação de ouvintes de evento, né? Add Event Listener. E a gente ainda tem mais outra aqui embaixo, ó. Então beleza, como é que vai funcionar? Bom, esse meu botão que está aqui, que tem um ID chamado Toggle Sidebar, eu vou obter esse botão para dentro do meu JavaScript. E eu faço isso através de um cara chamado document.getElementById. Eu posso usar também um query string aqui, mas eu deixei o element by ID. Quando eu digo aqui getElementById, eu estou fazendo o seguinte: procure no DOM, tá, um elemento que tenha esse ID aqui, toggle sidebar. Beleza? Então é esse botão. E eu armazeno, vamos dizer que esse botão está armazenado aqui nessa minha variável. Ok? Para a mesma coisa eu faço para o sidebar. Eu criei aqui um ID para ele e disse o seguinte: procure no DOM um elemento que tenha esse sidebar e armazene nessa variável. Beleza? Ok, aqui tranquilo. Então, isso quando ele abre a página e ele armazena tudo isso. Aqui eu tenho uma variável que é o meu estado inicial. Esse estado inicial, ele é falso. Então, essa minha variável, ela vai alterar o valor dela, true ou false, true ou false. False vai estar fechado, tá?
e true vai estar aberto. Isso através de uma interação do usuário que vai ser o clique. O clique no meu botão é a interação do usuário. Antes de explicar o clique, vamos lá ver esse exemplo. Ó, um exemplo bem básico, tá aqui. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Esse é o botão para abrir o sidebar, tá? Ó, cliquei, vou clicar. Abriu o sidebar. Eu vou dar o mesmo clique nesse mesmo botão. Vou clicar nesse mesmo botão. E aí o que vai acontecer? Fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Ok? Então, esse comportamento vem através do clique. Ó, eu dou o clique no meu botão que eu acabei de recuperar aqui. Eu uso o ponto event listening, ponto click. E perceba o seguinte, galera. Aqui eu já estou usando dois conceitos que eu acabei de falar. Variáveis e ou estrutura de dados e a manipulação do DOM, tá? Por que eu trouxe variáveis e estrutura de dados, tá? Então aqui, ó, o modo mais básico de gerenciar o estado é através de variáveis, tá? Que guardam os dados da sua aplicação. Estruturas de dados como objeto e arrays podem ser usados para organizar e manipular dados mais complexos, beleza? Então vamos lá passar para o DOM, manipulação do DOM. O JavaScript pode ser usado para manipular o DOM, permitindo que você reflita o estado da sua aplicação no UI. É o que a gente vai fazer aqui, permitindo o quê? Que eu recuperei esse meu botão, eu recuperei o meu sidebar está ali, e eu vou fazer em cima desse elemento, eu vou fazer algum comportamento que eu quero que seja refletido lá para o usuário, tá? Permitindo que você reflita o estado da sua aplicação, ou seja, a minha aplicação está nesse estado, então a minha interface do usuário vai estar assim. Se ela estiver num outro estado, a minha aplicação vai estar totalmente diferente, tá? Basicamente isso. Então você pode ter variáveis que controlam se o menu está aberto ou fechado, né? E usar JavaScript para alterar as classes CSS ou os atributos dos elementos DOM de forma necessária. E aqui vem o Event Listener, que é o que a gente está fazendo agora, usando os ouvintes de eventos, que são esses caras aqui, ó, Add Event Listener, para ficar escutando, né, a interação do usuário na aplicação. Então, beleza. Quando eu der o clique no meu botão, o que eu vou fazer aqui? Esse meu estado inicial, perceba que ele é falso, tá? Beleza. Então, quando eu coloco essa negação antes da variável, eu estou dizendo o seguinte, que ele vai inverter o valor. Se ele for falso, ele vai para true. Se ele for true, ele vai para falso. É basicamente isso que serve essa negação, essa operação de negação aqui esse sinal de negação aqui antes da variável, tá? Aí como é que ele vai atualizar? Ó, altera o estado do sidebar, beleza? Aqui é o meu estado inicial, aqui ele altera o estado da sidebar e aqui o que ele faz? Atualiza a UI, né? Com base no novo valor do estado. Então, beleza. Se ele for, meu mouse aqui tá meio ruim. Ó, se ele for true, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar a classe open naquele elemento. Qual elemento? No sidebar. Caso contrário, ele vai remover essa classe. E essa classe foi declarada lá no meu CSS. Aqui, ó. Ela está com valor left 0. Eu vou explicar porque ela está com valor left 0. E meu teclado está meio ruim aqui. Está criando algum... Beleza. Então vamos lá. Explicar essa mudança de estado em JavaScript. Ó, eu vou abrir aqui o meu Spectre. E aqui a gente vai ver o seguinte. Eu vou ver o meu sidebar que está escondido. Quando ele estiver escondido, ele não está setado a classe open. Então, por padrão, a classe sidebar, ela vem aqui com left, ó, menos 200 px. O que significa isso? Ele está fora da viewport, né?
né? Ele está menos de 200 px fora da viewport. Se o tamanho dele é 200 e eu coloco o left menos 200, ele está fora, tá, da viewport, ele não está aparecendo. Então, quando ele tiver com a classe open, esse left é zerado, é resetado. Olha só, eu vou clicar aqui, meu sidebar ficou com a classe open e a classe open apareceu aqui e ele resetou o left. Ó, left foi para 0, foi resetado, beleza? E esse aqui, ó, foi anulado. Então, por isso que ele apareceu aqui. E por padrão, deixa eu ver aqui se ele tem algum... Não, eu pensei que ele tinha alguma animação aqui, mas não lembro de ter colocado uma animação. Então, em JavaScript é isso. Ele vai alterando o estado, né? Alterar o UI do usuário de acordo com o estado que está ali em JavaScript. Então, você precisa fazer a junção dessas três ferramentas, né? Você precisa ter o CSS. Aqui, nesse caso, nem precisaria colocar um CSS ali, mas aqui você precisa fazer a junção do CSS para fazer esse comportamento, né, mais estilizado, tá? Você precisa de manipular o DOM, saber manipular o DOM, a árvore do DOM através do JavaScript e do próprio JavaScript, né, para fazer obter a interação ali do usuário e atualizar a interface. Aqui a gente está atualizando a interface, ó. Cliquei, atualizou a interface. Cliquei, atualizou a interface. Tudo isso eu faço através da mudança de estado em JavaScript puro. Já no React, eu trouxe o mesmo exemplo aqui, ó. Aqui uma aplicação React rodando. Eu vou colocar mais aqui. Eu trouxe o mesmo exemplo, ó. Cliquei, apareceu. Clicou, foi. Cliquei, apareceu. Isso aqui em React. Como é que vai funcionar o React? Você vê o tamanho do código que a gente fez aqui em JavaScript para fazer manipulação do DOM. No React é mais fácil porque ele tem um cara chamado useState. Aqui eu estou mudando para o código do React já, olha. Ok? Page.js é o meu código React. E aqui eu estou importando, ó, faço import no useState, que é o cara que seta os valores, podemos dizer, os valores iniciais ali das variáveis, tá, das propriedades. Então eu preciso usar esse cara para fazer tanto setar e fazer a mudança de estado. Então aqui eu usei o isOpen e o setIsOpen. O que é esse isOpen? É a variável, como se fosse a minha variável, e esse cara aqui, o set, é como se fosse a função que vai alterar o valor que está aqui nessa variável, tá? Então, quando eu quero alterar o valor dessa variável, eu vou usar essa função aqui, setIsOpen. Então, por padrão, ele traz aqui o meu React como o valor inicial falso, ó, estado inicial falso, que é a mesma coisa que eu faço aqui no JavaScript. Cadê? Aqui, ó. O estado inicial da sidebar é falso, só que aqui eu estou usando uma variável um pouquinho maior, isSidebarOpen, e aqui eu estou usando só isOpen. Tá? Porque o sidebar já foi declarado aqui como o nome da função, então não precisa colocar todo o nome ali. Então aqui eu coloco estado inicial em JavaScript, estado inicial em React, usando o useState, beleza? Aqui eu tenho o meu mesmo botão, ó, o meu mesmo botão, e aqui eu tenho o meu sidebar. O sidebar, para fazer a inclusão da classe, eu já uso o class name. Eu inicio com sidebar e aqui eu faço uma operação de condição com o ternário, né? Se essa variável isOpen for verdadeiro, eu vou adicionar a classe open. Caso contrário, eu retiro, deixo nulo. E essa condição que eu fiz aqui com o ternário é a mesma coisa que eu faço aqui, ó. Esse if que atualiza a UI, que atualiza a interface do usuário com base no novo estado. Aqui ele adiciona a classe usando o classList.add, ele remove a classe usando o classList.remove. Aqui a gente não precisa disso, tá? No React não precisa, pode jogar aqui que ele usa uma semântica diferente. Então aqui já joga o ternário para fazer essa condição. Beleza, e como é que é o clique? Como é que funciona? Aqui no botão eu dou on click,
Toda vez que o usuário clicar naquele botão, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função, ó, setIsOpen, passando para ela o valor de isOpen, jogando aqui a negação. Ou seja, se ele começou com false e eu dou o clique, colocando o sinal de negação aqui, ele vai fazer o inverso. Ele vai inverter o valor. False para true, se for true, ele vai para false. Tá? E eu declaro aqui a sidebar no meu main. Ponto. Bem básico. E eu vou fazer aqui ela funcionando. Tá aqui. Tá rodando na porta 3000. Atualizar e está abrindo aqui. E é isso, galera. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações. Eu vou deixar aqui embaixo alguns livros para você que está iniciando na área sobre lógica de programação. Não esqueça de clicar e ir lá na Amazon, comprar o livro, né, de lógica de programação, porque a gente precisa disso. E até a próxima. Deixa aqui nos comentários para mim o que você já sabia de gerenciamento de estado, se você aprendeu alguma coisa. Deixa aí seu feedback, deixe suas sugestões e até a próxima. Valeu!